Jesus de Nazaré. Quem nunca ouviu falar? Uma das figuras mais importantes da história, sem sombra de dúvidas. Seu nascimento, vida, ensinamentos e morte, tudo nele impactou o mundo de uma forma muito profunda. Moldou a civilização ocidental e inspirou bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Para os cristãos, Jesus é muito mais que uma figura histórica, é o Filho de Deus, o Messias que tanto esperavam. Suas palavras e ações, registradas nos evangelhos do Novo Testamento, continuam ecoando com força e relevância até os dias de hoje. Vamos voltar no tempo? Imagine Belém, na Judéia, durante o Império Romano. É lá que Jesus nasce. Criado como um bom judeu, com 30 anos ele começa seu trabalho, pregando, curando enfermos e realizando milagres que deixavam todo mundo boquiaberto. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida e no legado de Jesus de Nazaré, desde o seu nascimento milagroso até a sua morte e ressurreição. O nascimento de Jesus não foi algo trivial. Profetas do Antigo Testamento, como Isaías e Miqueias, já tinham falado da vinda do Messias, um rei escolhido a dedo para libertar o povo de Israel. Essas profecias falavam de um Salvador que nasceria em Belém, descendente do rei Davi. Os evangelhos de Mateus e Lucas descrevem o nascimento virginal de Jesus, um sinal claro da sua natureza divina e da importância colossal da sua chegada. O Evangelho de Lucas conta a história do anjo Gabriel que apareceu para Maria, uma jovem simples e muito devota, para dar uma notícia bombástica. Ela seria a mãe do Salvador, que se chamaria Jesus. Maria, mostrando uma fé inabalável, aceitou a missão. E o lugar do nascimento? Uma simples manjedoura. Um lugar humilde que se tornou um símbolo poderoso da identificação de Jesus com os menos favorecidos. Pastores humildes e sábios do Oriente, guiados por uma estrela, foram os primeiros a celebrar a chegada do Messias. Os evangelhos não falam muito sobre a infância de Jesus, mas alguns eventos, como a visita ao templo quando ele tinha 12 anos, dão uma ideia da sua sabedoria e devoção fora do comum. Lucas conta que, depois da Páscoa em Jerusalém, Jesus ficou no templo, discutindo com os líderes religiosos. Seus pais, preocupados, o encontraram depois de 3 dias, impressionados com a inteligência e as respostas dele para questões complicadas da religião. Este acontecimento no templo já dava uma dica do que seria o futuro de Jesus, um mestre e intérprete das Escrituras. Sua sabedoria, mesmo tão jovem, deixava todo mundo de queixo caído. Os evangelhos também contam que Jesus cresceu em Nazaré, lá na Galileia, onde aprendeu a ser carpinteiro com José, seu pai terreno. Não se sabe muito sobre a juventude dele, mas podemos imaginar Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça, aos olhos de Deus e das pessoas. Chegando aos 30 anos, Jesus decide sair de Nazaré e vai para o Rio Jordão. Lá ele encontra seu primo, João Batista, que pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse batismo foi um marco na vida de Jesus, o ponto de partida do seu ministério público. Os evangelhos descrevem que, ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz poderosa do céu proclamou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Depois do batismo, o Espírito guiou Jesus para o deserto da Judéia, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, resistindo às tentações de Satanás. Que força, hein? A partir daí, Jesus parte para a Galileia para pregar o reino de Deus e formar o seu time, os primeiros discípulos, que se tornariam seus seguidores mais próximos e, mais tarde, espalhariam seus ensinamentos.
Os ensinamentos de Jesus giram em torno do amor, do perdão e da compaixão. Ele pregava um amor radical, que ia além de qualquer diferença social, religiosa ou étnica. No Sermão da Montanha, um dos seus discursos mais emblemáticos, Jesus apresentou as bem-aventuranças, uma lista de bênçãos para os humildes, os misericordiosos e os pacificadores. Ele também ensinou a amar os inimigos, orar pelos perseguidores e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa. Jesus não tinha papas na língua e desafiava as regras da época, estendendo a mão para os marginalizados, como pobres, doentes, pecadores e mulheres. Para ele, o amor de Deus era para todos, sem exceção. Jesus ensinava que a verdadeira religião não estava em rituais vazios ou em seguir regras à risca, mas sim em um relacionamento sincero com Deus, baseado no amor, na justiça e na misericórdia. Seus ensinamentos valorizavam a compaixão, o perdão e o amor ao próximo. Jesus era um mestre em contar histórias. Ele usava parábolas para transmitir ensinamentos profundos de um jeito que todos entendiam. Suas parábolas usavam situações do dia a dia e cenas bem vivas que faziam todo mundo prestar atenção. Na parábola do bom samaritano, Jesus ensina sobre compaixão e amor ao próximo, questionando a definição limitada da época. Já na parábola do filho pródigo, ele mostra a imensidão da misericórdia e o amor incondicional de Deus por todos que se arrependem e voltam para Ele. Outras parábolas, como a do semeador, do joio e do trigo, e da pérola de grande valor, usam a agricultura e o dia a dia para falar sobre o reino de Deus, o crescimento espiritual e o valor enorme da salvação. As parábolas de Jesus continuam sendo fonte de inspiração e reflexão, desafiando as pessoas a analisarem suas vidas e a viverem de acordo com seus ensinamentos. Os evangelhos relatam muitos milagres realizados por Jesus durante seu trabalho. Cura, exorcismo, controle sobre a natureza e até ressurreição eram sinais do poder de Deus agindo através dele. Jesus curou doentes, cegos, coxos e leprosos, mostrando compaixão e revelando o poder do reino de Deus presente ali. Ele acalmou tempestades, andou sobre as águas e multiplicou pães e peixes, mostrando que ele estava no comando da natureza. Os milagres de Jesus não eram apenas show, mas sinais da sua ligação com Deus e do objetivo da sua missão: libertar as pessoas do pecado, da doença e da morte. Mesmo que muitos interpretem os milagres literalmente, alguns estudiosos os veem como símbolos poderosos que transmitem verdades espirituais profundas. Seja qual for a interpretação, os milagres de Jesus continuam a despertar admiração e fé em pessoas do mundo todo. A popularidade de Jesus só aumentava, mas, ao mesmo tempo, ele enfrentava a oposição crescente das autoridades religiosas da época, fariseus, saduceus e escribas. Eles se sentiam ameaçados pelos ensinamentos de Jesus, pois ele questionava a maneira como interpretavam a lei e a sua autoridade edenia. Jesus não tinha medo de criticar a hipocrisia e o legalismo dos líderes religiosos, que priorizavam rituais vazios em vez da justiça, da misericórdia e da compaixão. Ele os acusava de sobrecarregar as pessoas com regras, enquanto eles mesmos não estavam dispostos a ajudar. Os evangelhos relatam vários embates entre Jesus e os líderes religiosos sobre assuntos como a cura no sábado, a interpretação da lei mosaica e a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Esses conflitos culminaram na decisão de prender e executar Jesus. A hostilidade contra Jesus só aumentava e terminou com a sua traição, julgamento e crucificação. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o traiu por 30 moedas de prata, entregando-o às autoridades religiosas. Após a última ceia com seus discípulos,
Jesus foi preso no jardim do Getsêmani. Ele foi levado ao Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, acusado de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus. Em seguida, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano, que tinha o poder de condená-lo à morte. Mesmo sem encontrar culpa em Jesus, Pilatos cedeu à pressão e o condenou à crucificação. Jesus foi açoitado, humilhado e obrigado a carregar a própria cruz até o local da execução, o Gólgota. Ele foi pregado na cruz, onde agonizou por horas antes de morrer. Sua morte na cruz é o ponto central da fé cristã, visto como o sacrifício que redime os pecados da humanidade. Para os cristãos, a história de Jesus não termina com a sua morte. Os evangelhos contam que, no terceiro dia após a crucificação, Jesus ressuscitou, aparecendo para seus discípulos e outras pessoas. As aparições de Jesus após a ressurreição são a base da fé cristã, pois provam sua vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para quem acredita nele. Depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu, prometendo que estaria presente, em espírito, com seus seguidores até o fim dos tempos. A ascensão de Jesus marca o fim de sua jornada na terra e o começo do seu reinado celestial. A vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré mudaram o mundo. Sua mensagem de amor, perdão e compaixão ultrapassou barreiras culturais e geracionais, inspirando bilhões de pessoas ao longo dos séculos. O cristianismo, religião baseada em seus ensinamentos, se tornou uma das maiores do mundo, moldando a civilização ocidental e influenciando a arte, a música, a literatura, a ética e a moral. Os ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo, ter compaixão pelos pobres e oprimidos e perdoar continuam a desafiar e inspirar pessoas de todas as crenças. E você? O que te chama mais atenção na vida e nos ensinamentos de Jesus? Como a mensagem dele pode nos inspirar a viver com mais compaixão, significado e propósito?